passada, irmãos, nós falamos do Espírito Santo, que é a Trindade. Nós aprendemos sobre os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, que quando nós não suportamos mais, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele momento em que não entendemos mais o que estamos vivendo, o que estamos passando. É esse momento que o Espírito Santo entra em atividade para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele momento em que nós não temos mais palavras, não temos mais palavras nenhuma para se expressar diante de Deus. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus se manifesta através de gemidos inexprimíveis. Aprendemos também, irmãos, que o Espírito Santo é quem nos guia, e todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é chamado filho de Deus. Aprendemos que há dois tipos de filhos: os tecnons, que são os filhos imaturos, e os filhos ruiós, que são os filhos maduros, aqueles que agem segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Aprendemos que quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não somos guiados por pessoas, não somos guiados por pressão, mas somos guiados pela voz do Espírito Santo, que Romanos 8,16 diz que ele testifica no nosso espírito. Toda decisão que vamos tomar, ela é testificada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos dar continuidade, irmãos, glória a Deus, na noite de hoje, falando sobre ser cheio do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco vamos ler Efésios capítulo 5, versículo de número 18, que Paulo repreende a igreja de Corinto, de Efésios, me perdoe, dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Para entendermos, irmãos, o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu li o livro do pastor Kenneth Hagin, a parte que ele conta o testemunho que três jovens perguntaram ao pastor Kenneth Hagin: pastor Kenneth Hagin, Efésios 5,18 diz que eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Como a gente faz isso na prática? Ele chamou esses três jovens, mas entregou uma peneira na mão de cada um dos três jovens e pediu que os jovens fossem até um rio mais próximo. E segundo o pastor Kenneth Hagin, eles pegaram as peneiras, foram até aquele rio, porque eles estavam em dúvida como era ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eles passaram de 2 a 3 horas, segundo o pastor Kenneth Hagin, com aquela peneira. Eles mergulhavam na água, e quando levantavam a peneira, eles percebiam que a peneira estava vazia, não tinha água sobre a peneira.
E eles ficaram duvidosos e incrédulos com aquilo que o pastor Kenneth Hagin tinha falado a eles. E os três começaram a discutir, porque eles não chegaram a uma conclusão de como encher aquela peneira de água. O pastor Kenneth Hagin disse que 2 daqueles jovens foram embora depois de 3 horas tentando encher aquela peneira de água. E o único jovem que ficou, 3 horas depois, o pastor Kenneth Hagin foi até o rio. E quando ele chegou lá, ele percebeu que dos 3, um único jovem havia permanecido naquele lugar, obedecendo a ordem do pastor Kenneth Hagin. E ele, meio triste, desanimado, disse ao pastor Kenneth Hagin: pastor, eu tentei de tudo, eu quebrei a cabeça, virei de todos os lados da peneira, os 2 meus amigos ficaram enfurecidos e foram embora, e até agora eu não consegui. Para mim é impossível. O pastor Kenneth Hagin olhou para ele e disse para ele assim: então vamos fazer o seguinte, mergulha mais uma vez essa peneira na água. E o menino mergulhou. Aí ele disse: levanta. E o menino levantou. Quando o menino levantou, o menino olhou para o pastor e disse: está vendo, pastor? Nós ficamos aqui há 3 horas. Mergulhava a peneira, levantava a peneira, e quando levantava, a água já não estava mais nela. Aí o pastor Kenneth Hagin disse para ele assim: mergulha mais uma vez. E quando ele mergulhou e ele foi levantar, o pastor Kenneth Hagin segurou o braço dele e disse: não levanta, permanece com essa peneira dentro da água. Aí ele disse: pastor, mas se a peneira permanecer dentro da água, e eu levo, como é que eu faço para levantar? Aí o pastor disse: esse é o segredo que vocês ainda não entenderam. E ele perguntou: pastor, qual é o segredo? O segredo é permanecer com a peneira dentro da água. O segredo de Efésios 5,18, o pastor dizendo para ele, é permanecer mergulhado dentro da água. Logo o menino entendeu: então eu preciso permanecer para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso permanecer nele. É impossível, irmãos, ser cheio do Espírito Santo. E agora a gente vai começar a entender Efésios 5,18. Não tem como ser cheio do Espírito Santo fora dele. Só se é cheio do Espírito Santo, Donizete, dentro dele. Eu vou dizer de novo: é impossível permanecer cheio do Espírito Santo fora dele. Só dentro dele, só permanecendo nele, é que vamos permanecer cheios do Espírito Santo de Deus. Logo, o jovem compreendeu: peneira fora, peneira vazia, peneira mergulhada, peneira cheia. Então eu vou orar pela nossa vida aqui, profetizar sobre a tua vida, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus permitiu que vocês viessem aqui para ouvir esta mensagem que foi revelada por essas madrugadas, enquanto eu estava preparando. Lebadabra súbia, cando iatoca fuji camunda erebacana siamana lebandu cantu e até amassu de cantu. Eu vou dizer de novo que vocês não entenderam o que o Espírito Santo falou através do pastor Kenneth Hagin, aquele jovem. Só tem um jeito de permanecer cheio. O único jeito de permanecer cheio é permanecer mergulhado nele. Aqui eu descubro, pastor Daniel, que quando eu não permaneço, ou quando eu deixo de mergulhar, ainda que seja por pouco tempo, eu me afasto. Agora eu estou entendendo, irmão, e vou dizer de novo: todas as vezes que eu tiro a peneira para fora, todas as vezes que eu tiro a peneira que ela havia mergulhado para o lado de fora, ela fica vazia. Só tem um jeito dela permanecer cheia, é quando ela está dentro do rio, da água, ou quando o Espírito Santo de Deus está sobre ela. Então, irmãos, olha que interessante. Então eu consigo entender que todas as vezes que eu estou do lado de fora, Natália, o Espírito Santo não me enche. Então eu só estou cheio quando eu estou mergulhado. Então eu pergunto: pastor Daniel, qual é o momento que eu estou mergulhado? Cita aí para mim. Qual é o momento que eu estou mergulhado, pastor Ana? Natália?
é mergulhado. Jejum e oração, Donizete. Jejum e oração. Irmão, não adianta. Deus é tremendo. Irmão, por isso que tudo que a gente vai fazer, pastor Daniel, eu tenho que fazer, mas eu tenho que permanecer mergulhado. Porque quando eu saio da água, seja o que for para fazer, Natália, quando eu saio da água, eu me afasto da presença dele. Aí a gente não entende, a gente não compreende. Pastor, por que eu estou vazio? Porque eu permiti que a minha peneira saísse de dentro da água. E todas as vezes que essa peneira sai de dentro da água, ela fica vazia. Isso aqui é interessante, por quê? Porque a peneira dentro da água é a água que aparece, não é a peneira. Mas a peneira fora da água não é a água que aparece, é a peneira. Então todas as vezes, Donizete, que eu estou fora da água, é eu que apareço, mas eu apareço vazio. Mas quando eu estou dentro da água, quem aparece é o Espírito Santo de Deus, mas eu estou cheio. Então o segredo é um só, Maria: sempre permanecer mergulhado, pastora Ana. Não tem jeito, Márcia, não tem como fugir disso. Eu passei de manhã orando, falando com Deus. Pode subir para cantar, para pregar. Se não subir mergulhado, vazio. Não adianta. Não tem, pastor. Seja o que for que você estiver fazendo, tem que tomar cuidado para não sair de dentro da água. É que é o problema. A gente tem que tomar cuidado, irmão, para não se contaminar. Porque se a gente não tomar cuidado, qualquer coisinha nos tira para fora, Natália. Qualquer coisinha nos arranca para fora. O que o diabo quer, Donizete, é fazer a peneira aparecer. Porque a peneira aparecendo, ela está vazia. Ela está vazia. Ministério, irmão, não adianta. E Deus me ensina isso todo dia, Donizete. Não tem como. Não tem como tirar fora, Daniel. Não estou falando passear, não. Passear é bom. Eu estou falando que não adianta. Você tem que passear, mas não dá, Natália, para passear e tirar a peneira de dentro da água. Porque a gente fica vazio. Um dia só, Márcio, um dia. Você fica sem orar, Daniel. Você já fica vazio, eu percebi isso hoje. Não dá, Márcia. Quem tem ministério, quem tem chamado, ele tem que viver mergulhado 24 horas. Seja o que for que ele for fazer. Porque, irmãos, isso é bíblico. O que eu mergulho no meu quarto reflete aqui no altar. Reflete aqui. Se eu mergulhei, irmão, isso aqui é interessante, ó. Eu descobri isso aqui ontem orando. A gente pensa em ser cheio assim, ó. Não, irmão, ser cheio não é de fora para dentro. Não, irmão. A gente está esperando isso aqui, ó. Eu vou para o culto, o pastor vai orar e o Espírito Santo vai descer. Não, irmão, eu não vou orar e ele vai descer. Não, porque a Bíblia diz que ele habita em vós. Então ele não desce. Você já aprendeu, irmão, ele não desce mais. O problema é a gente ficar orando para ele descer. E ele está assim, descer para onde? Ele não habita aqui. Ele habita aqui. Então se ele habita aqui, ele não vai descer. É o contrário, é de dentro para fora, irmão. Ó, aqui, ó, é daqui, ó, para cá. Ó. E quando, imagina aqui, se eu fosse esse copo, e o Espírito Santo de Deus começasse a se manifestar de dentro para fora, o que ia acontecer? Ia derramar. É o que tá falando. É isso aí, irmão. Isso. É isso aí. Se você não estiver sentindo nada aí, Daniel, é porque aqui não está derramando nada, irmão. Se você não estiver sentindo nada aí, tem alguma coisa errada comigo. E não é fora, é dentro. É aqui que está o segredo. Porque se eu estiver triste, Natália, entrega o microfone para outro. Entrega, Daniel. Não, irmão, você não conhece o Espírito Santo. Entrega para o irmão mais humilde que tiver. Só para ele orar. Você pode estar com a mensagem pronta. Se eu estiver triste, magoado, aqui dentro, ferido, esquece, irmão. Não vai, não tem como, Márcia. Não é de fora, porque de fora, se eu pegar aqui, ó, eu te molho, qualquer um faz isso. Agora eu quero ver mexer dentro. Só o Espírito Santo. É de dentro para fora.
é de dentro para fora. Olha aqui que interessante. Aí às vezes a gente não entende, porque o Espírito Santo não age no culto. De novo, a gente está esperando ele agir de fora para dentro. É de dentro para fora. Começa comigo, pastor Daniel que fez a oração, com vocês que estão adorando, vocês estão ouvindo. É de dentro, aqui ó. Ele vai mexer lá dentro. Ele vai mexer lá dentro. Olha o que diz João 14:17. E ele habita convosco e estará em vós. Olha o que eu disse aqui. Ele não está, irmão, não está mais fora. Ele está dentro. Então, ele não habita do lado de fora. Se ele não desce, ele está em você. Hoje de manhã, irmão, ele me disse isso. Eu anotei aqui, ó. Ele está em você. Mas sabe o que ele me disse? Não adianta jejuar e orar. Irmãos, isso não resolve mais. Isso resolveu em Atos 2. Em Atos 2, eles ficaram 10 dias orando e jejuando. Orando e jejuando. Para ele descer, porque ele estava sobre. Ele disse: meu filho, agora você não adianta orar, jejuar, porque ele não está mais por cima. Ele não vem mais em porção, como a gente pregou na última semana. Agora ele está por inteiro e ele está dentro de mim. E o que ativa o Espírito Santo dentro de mim? Muita gente pensa que é oração e jejum. Não. Tem muita gente em oração e jejum, e o Espírito Santo não está agindo na vida dele. Porque o Espírito Santo não age por causa de jejum e oração. O Espírito Santo, ele age através do fruto. Por isso o nome dele é Consolador. Olha assim, vem, segue aqui, ó. Paracletos. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós, que vocês são, no texto original, templo ou igreja do Espírito Santo. Olha o que ele está dizendo para a igreja de Corinto. Não sabeis vós que sois templo e morada? Por que ele está fazendo uma pergunta? Não sabeis vós? Porque a igreja de Corinto, alguns não sabiam. E ele está perguntando: vocês não sabiam que agora vocês são morada do Espírito Santo de Deus? Que ele habita agora não é nas paredes, não é nas cadeiras. E ele continuou, 2 Coríntios 6,16. Vocês são templo de Deus. E ele continuou no 6,19. Vocês já não entenderam, irmão, 3 vezes. Ele está admoestando a igreja de Corinto que ainda não estava entendendo quem era o Espírito Santo, aonde ele atuava. Aí ele disse: vocês são templo, de novo, do Espírito Santo, e ele habita em vós. Então qual é o segredo, pastor? Nós estamos falando de ser guiado, e nós estamos juntando ser cheio. O problema, irmãos, é que ele não te controla. Esse é o segredo. Presta atenção. Para mim ser guiado, o meu carro só é guiado por mim, porque eu estou no controle. Tudo que é para ser guiado, alguém precisa estar no controle. Se eu sou casa, se eu sou templo, quem tem que estar no controle não sou eu. Quem tem que estar no controle é o Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que ele me falou quando eu perguntei: então como é que eu faço para o Senhor assumir o controle? Jejum? Eu disse não. Eu oro? Eu disse também não. Eu disse: então me diga, como eu se permite o Senhor assumir o controle? A primeira coisa que ele disse: você precisa se quebrantar. Chama quebrantamento. Ele disse: enquanto você vai se quebrantando, você vai se permitindo eu te guiar e eu te orientar. E o que é, Márcia, para você se quebrantar? Fala para a igreja. O que é para você se quebrantar? Donizete, o que é para você se quebrantar, meu querido? Você já se quebrantou? Hoje? Sim? E o que é se quebrantar então? Isso. Não é o quanto eu vou orar. Não, se eu orar 2 horas, o Espírito Santo não. Se eu orar 3 horas, não. Se fosse assim, então, o irmão que ora 5 horas, o
Espírito Santo orienta ele. O que ora uma hora, não, eu só guio e só oriento quem ora mais. Então não é se quebrantar o que você falou. O que é quebrantamento? Olha o que diz no original. Quebrantamento é esmiuçar, quebrar o que está dentro, colocando para fora. Então isso é se quebrantar. É dizer, eu não posso, mas tu pode. Eu não consigo, mas tu consegue. Eu não tenho força, mas a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. É eu entender que eu não tenho nada, mas Ele tem tudo. Eu não posso nada, mas Ele pode tudo. É se quebrantar. Aí Ele vai te guiar, aí Ele vai te orientar. Mas para isso você precisa entender o seguinte: você precisa gastar mais tempo com Ele. O Espírito Santo, irmão, não quer aquele crente fariseu. O Espírito Santo não quer você dobrando os joelhos, citando versículos bíblicos. Não é essa parte que Ele quer de você. Ele quer a Márcia, que ninguém conhece, o Daniel, que ninguém conhece, o Ezequias, que ninguém conhece, a Maria, que ninguém conhece. O que você não tem coragem, Natália, de dizer para ninguém, é isso que Ele quer ouvir de você. O que você não tem coragem de colocar para fora, quando conversa com o pastor, quando conversa com a liderança, quando conversa com o esposo, quando conversa com a mãe. É isso que o Espírito Santo quer sentir. Ele está dizendo, se quebranta nesta noite, que eu vou começar a te guiar e vou começar a te orientar, assim diz o Senhor. Fecha os olhos, já lá mandou, que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Não tenha pressa da palavra de Deus, porque o Espírito Santo está tratando conosco aqui hoje. Se você não teve ainda a oportunidade de se quebrantar nessa noite, você tem a oportunidade de abrir teu coração agora. Oramai, Labrande camon verashi camaya face, Romão puia subria. Ei, Maiagombe, sai, eu sei, meu Pai, eu sei que o inimigo da nossa alma não quer que nós entendamos o que é se quebrantar. Eu sei que o inimigo da nossa alma, meu Pai, não está em vai fazer de tudo, meu Pai, para a gente não se permitir ser guiado pelo Senhor. Mas nós vamos gastar a partir de hoje mais tempo contigo. Eu estou profetizando e os teus filhos estão ouvindo, meu Pai. Eles estão entendendo, hoje é noite de gastar mais tempo com o Senhor, mais tempo contigo. E quando gastarmos mais tempo com o Senhor, as pessoas vão sentir, através de mim, através do teu filho, eles vão sentir que existe algo diferente em nós. O Espírito Santo quer fazer algo em nós para as pessoas sentirem a diferença, irmãos. O Espírito Santo quer fazer algo em nós. Não é só com palavras, pastor Daniel. Manassucanácia, aquela pessoa, aquela tua irmã, teu pai, quando olha para você, aquela tua amiga que é íntima, quando olha para você, ela percebe algo diferente, irmãos. Ai, Canudo, as pessoas querem no culto que você vai, as pessoas querem no lugar que você vai, porque sente a diferença, sente a presença de Deus. As pessoas sentem a presença do Espírito Santo em você. Ai, Canudo, não é só na igreja que não, quando pega o microfone, quando canta, quando prega, mas aonde é, para subir, lá no meio da tua família, no meio do teu trabalho, no meio dos teus amigos. As pessoas, quando andam com você, conversam com você, o que é que elas sentem? Elas sentem que você está mergulhado, elas sentem algo diferente. O que é que as pessoas sentem quando estão perto de você? Qual é a vontade? O que as pessoas têm vontade? É de cantar música mundana quando estão perto de você? O que as pessoas têm vontade quando estão perto de você? É de chorar, é de orar, é de pedir uma oração, é de dizer, Natália, canta um louvor aí, minha filha, porque eu sei que se você adorar vai tocar minha alma. O que a tua família, quando olha para você, oramando, o que elas enxergam, o que elas veem? Oramandúbria, suticanúbria. Aproveita essa oportunidade, gasta tempo com Ele. Nessa noite o Espírito Santo trouxe você aqui para te alertar. O que é que você está fazendo com a presença de Deus na sua vida, assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu correr aqui para terminar. Tem muito domingo ainda para a gente continuar falando disso. Irmãos, eu vou falar de novo aqui, vocês não entenderam.
O que é que as pessoas, é aí que está o segredo. O que é que as pessoas, quando estão do seu lado, pastor Daniel, Márcia, o que é que as pessoas sentem quando estão perto da gente? Quando a gente está conversando com elas, o que é que as pessoas sentem de nós, irmão? Porque se eu sou uma pessoa cheia, o pastor Rosário contou um testemunho, eu anotei, irmão, que o carro dele quebrou na estrada, Natália. Pastor Rosário da Angola, de Luanda, e ele chamou o seguro. O seguro chegou, parou o carro atrás do dele. Parece que o carro não coube no carro guincho. O segundo guincheiro que foi com o cara do seguro, Donizete, foi dirigindo o carro do pastor. 5 ou 6 quilômetros depois, ele parou o carro, o guincheiro parou atrás e o pastor Rosário atrás. E ele desceu do carro e disse para o motorista: fala para o senhor, seu Rosário, que ele nem sabia que era pastor, Rosário Neto, se ele pode dirigir no carro dele, que a gente vai guiando. E ele perguntou por quê? Porque ele disse: desde quando a gente saiu, que eu estou tentando acender o meu cigarro aqui dentro, e eu não consigo parar de chorar. Aí sabe o que o pastor Rosário falou? Eu já sei quem é. Ele disse: quem é? Ele disse: é meu amigo que está lá. E ele disse: não, o senhor está enganado, o carro está vazio. Ele disse: não, o carro não está vazio, é o meu amigo Espírito Santo de Deus, e ele não vai permitir ninguém fumar dentro do meu carro. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque as pessoas, irmãos, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, as pessoas sentem, Márcia, algo diferente quando estão do nosso lado, quando estão próximos da gente, Daniel. Olha o que diz Romanos 8,14, eu li semana passada: e todos que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Olha o que diz aqui o texto: guiados. Semana passada eu não falei isso. No grego eu fui pesquisar odegeo, no grego, que é guiar, ser professor. Olha o que diz o texto no grego: aquele que não é guiado por pressão e nem opinião de pessoas. Eu disse semana passada, ser guiado pelo Espírito de Deus. Presta atenção, porque para mim ser guiado, primeiro eu preciso ser cheio. Ninguém pode ser guiado pelo Espírito vazio. Não tem como, Donizete, eu ouvir a voz de Deus vazio. Eu só entendo que é a voz do Espírito Santo quando eu estou cheio. Então ele está dizendo: quando eu estou cheio, eu não sou guiado por pressão. A palavra pressão aqui não é relacionada a pessoas. A palavra pressão aqui é circunstância. Não estou aguentando mais, pastor. Agora há pouco eu recebi aqui Bispo Glauber. A filha dele está no UTI. Você falou com ele lá do Guarujá. Está no UTI. E ele mandou aqui: pastor Ezequias, ora. Eu falei: por quê? Eu estou desesperado, pastor. Eu falei: por quê? Porque eu já entrei 5 vezes na UTI. Não tem como transferir. Eu estou tentando ligar para vários vereadores aqui, para ver se consegue transferir a minha filha de hospital. Quando ele disse, agora há pouco eu entrei ali, eu estava terminando a mensagem, o pastor Daniel viu, eu estava anotando. Aí o Espírito Santo me falou: meu filho, quem é guiado por mim não cede e não é guiado por pressão. Eu disse: bispo, entra em qualquer lugar, dobra teu joelho, fala com o Espírito Santo, que é o dono do hospital. Não fala com o vereador, fala com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai te direcionar. É por isso que ele está dizendo: quem é guiado pelo Espírito Santo, ele não é guiado por pressão. Porque o inimigo, Natália, ele vai te pressionar. O inimigo vai te, na caminhada, todo dia, o inimigo vai te pressionar para você tomar decisão errada. O inimigo vai te pressionar, Daniel, para a gente tomar decisões erradas, para a gente entrar pelo caminho errado. O que foi que Dalila fez com Sansão?
que foi que Dalila fez com Sansão? Conta-me para mim o teu segredo. Ele cedeu? Não. No outro dia, conta para mim teu segredo. Conta para mim teu segredo. Conta para mim teu segredo. O diabo, ele não desiste. Ele vai continuar até o dia que o diabo, é aí que está, descobriu a fraqueza de Sansão. E quando ele descobriu a fraqueza de Sansão, ele falou no ouvido de Dalila: fala para Sansão, se tu me amas. O diabo sabia, irmão. O diabo descobriu a fraqueza de Sansão e pegou Sansão na pressão. Então tu não me amas. Se tu não me contares o segredo, é que tu não me amas. Sansão cedeu à pressão de Dalila. Não foi mais guiado pelo Espírito de Deus. Aonde acabou Sansão? No templo dos filisteus. Os 2 olhos furados. Ele teve que derrubar as 2 colunas para deixar de ser envergonhado. João 11, irmãos. Isso aqui é lindo. João capítulo 11 fala de a ressurreição de Lázaro. O texto diz no versículo 3, olha que interessante, irmão, já vai terminar. Que Marta e Maria mandaram um mensageiro. Olha aqui, olha para cá, a diferença de quem, pastor Daniel, é guiado pelo Espírito de Deus. Marta e Maria mandou um mensageiro. E qual foi a ordem? No versículo 3: avisa a Jesus que o seu amigo Lázaro está enfermo. Olha só, mas Jesus é guiado pelo Espírito Santo. Avisa a Jesus que seu amigo Lázaro, eles usaram a palavra amigo, porque você vai entender daqui a pouquinho porque eles usaram a palavra amigo. Tomé, quando ouviu, porque quando Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, o texto, versículo 3 e o 4 diz que Jesus foi pressionado por Marta e Maria, por ser amigo de Lázaro. Marta e Maria queriam que Jesus abandonasse o que ele estava fazendo, largasse mão do que ele estava fazendo e fosse resolver o problema de Lázaro. Quando Jesus pensou, porque aqui Jesus é homem, presta atenção, aqui Jesus não é Deus, e eu vou te provar no texto. Jesus pensou em tomar uma decisão, ele ouviu a voz do Espírito Santo: não vai. Aí o que ele disse, depois você lê em casa, versículo 4, ele disse: não vamos para Betânia, aonde Lázaro está enfermo, vamos então para a Judeia. Quando Tomé ouve, para onde? Para a Judeia. A gente acabou de vir da Judeia, e lá na Judeia, Jerusalém, tentaram nos matar, tentaram nos apedrejar. Olha a pressão, você não entendeu? Porque se Jesus está sendo guiado pelo Espírito Santo, Natália. Marta e Maria quer Jesus em Betânia. O Espírito Santo quer Jesus na Judeia. Vou dizer de novo: mas é o amigo que está morrendo. Mas o Espírito Santo quer Jesus na Judeia. Mas pastor Daniel é o melhor amigo. Mas o Espírito Santo não quer Jesus em Betânia. É aí que está a pressão, a opinião dos outros. Mas é meu pai, mas é minha mãe, mas é minha família. E o Espírito Santo dizia para Jesus: vai para a Judeia. Aí vem a pressão. Logo o diabo disse o quê? Usando a boca de Tomé, Donizete: mas lá a gente quase morreu. Eles tinham acabado de vir da Judeia, Jerusalém. Jesus quase morreu na Judeia. Quase os discípulos foram. Tomé, se a gente olhar e parar para calcular, quem está certo? Tomé está certo. Eu, pastor Daniel, e você ia dizer a mesma coisa. Se tivesse uma votação, nós iríamos levantar a mão. Bora para Betânia. Fazer o que lá na Judeia? Lá a gente quase morreu. E Jesus está ouvindo o Espírito Santo, porque ele não é guiado pela opinião de pessoas. Jesus não é guiado pela opinião dos homens. Agora olha que interessante, versículo 11. Eu estou falando de Jesus, viu? Não é o pastor Ezequias não, ó. Eu não estou falando do Donizete nem do pastor Daniel. Jesus.
cedeu à pressão de Tomé. Está no texto, aqui ó. E ele cedeu à pressão de Tomé. A pressão de Tomé foi tão grande, a pressão dos discípulos, Natália, foi tão grande em cima de Jesus, Maria, que ele disse: tá bom. Olha o que ele disse no versículo 11: eu irei ressuscitá-lo. Olha que interessante. Ele cede à pressão de Jesus. A pressão é grande, irmão. Ser guiado pelo Espírito Santo não é para qualquer um, não, irmão. Ele disse: então eu irei ressuscitá-lo. Por quê? Porque o versículo 5 diz: e Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Pega isso aqui. Por que ele cedeu, Márcia? Por que ele cedeu? Porque ele amava. Aqui que está o segredo. É aí que é o problema. O problema está aí, Donizete. A gente colocar o amor acima do Espírito Santo, acima da vontade de Deus. Pastor, vou dizer de novo. Ele disse: eu irei ressuscitá-lo. E o versículo diz: e Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Por causa do amor, Donizete, que ele tinha pelos três, ele cedeu à pressão. Mas quando ele cede à pressão, ó, o Espírito Santo de Deus falou mais uma vez com Jesus. Olha o que diz o texto. E Betânia, isso aqui é para quem lê Bíblia, estava a 15 estádios de distância de Jerusalém. Vou dizer de novo. E Betânia estava a 15 estádios de distância de Jerusalém. O que significa isso? Jesus estava indo para a Judéia. Quando Jesus, de tanta pressão, resolve ceder, ele resolve voltar. Só que a Bíblia deixa bem claro, irmão, para a gente entender que da onde Jesus estava para Betânia era quantos estádios? 15. 15 estádios, 2.775 metros. 2.775 metros. Quantos quilômetros, Daniel? 2 quilômetros. Vamos chutar, vamos ficar com 3. Ó, da onde Jesus estava, 3 quilômetros. Irmão, daqui na tua casa dá 3 quilômetros? Nem na casa da Márcia dá 2,1 quando eu ponho o GPS. Olha para cá. Jesus estava como se estivesse daqui, a casa da Márcia é a casa de Lázaro. Da onde ele estava? Era perto ou era longe? Perto, meu Deus. 3 quilômetros? Perto. Vou te provar porque era perto. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava morto há quantos dias? 4 dias, irmão. 4 dias. Pastor, não entendi. 3 quilômetros, 4 dias. 3 quilômetros, 4 dias. De novo, você não entendeu. Jesus demorou 3 quilômetros, 4 dias para andar 3 quilômetros. Por que Jesus demorou esse tempo todo? É aí que está o segredo. Porque a ordem do Espírito Santo para Jesus era ir para onde? Para a Judéia, para Jerusalém. Só que Jesus resolveu ir para Betânia. Por que, pastor? Aí é Bíblia, você tem que conhecer o texto. Jesus, vamos dividir 4 por 3. Jesus deve ter andado 4 vezes 7, 28. Deve ter andado 700 metros por dia. Pastor, Jesus andava 700 metros por dia? Lógico, por quê? Porque Lázaro já estava morto. Presta atenção. E segundo a lei, Jesus ainda não morreu. Segundo a lei, ele já estava morto. E Lázaro só pode voltar do seio de Abraão depois da morte de Jesus na cruz. Depois que Jesus pegar, você conhece a história, pegar de novo o cativeiro, pregar para os espíritos em prisões, pegar o seio de Abraão de baixo e colocar lá em cima. O que significa isso? Olha que tremendo. Que aqui virou agora uma guerra espiritual, porque Lázaro já está junto com Abraão. Lázaro já foi recebido no seio de Abraão. Então Jesus precisa que o Pai, irmão, isso aqui é lindo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo aqui, irmão, para cumprir o que Jesus falou, ele vai ter que mexer em muita coisa. É aí que ninguém prega, irmão. Você não entendeu? Para acontecer esse milagre aqui, que é o diferente da filha de Jairo,
e da viúva, que foi no primeiro dia, Lázaro é 4 dias, Lázaro já está no seio de Abraão. O Espírito Santo, Natália, vai ter que mexer em muita coisa. Sabe o que significa? Que por causa dessa decisão e dessa atitude errada que Jesus tomou, isso já aconteceu com a gente, Jesus aqui colocou o Espírito Santo, ou Deus, numa encrenca. Porque Deus está no céu dizendo para Jesus, é por isso que Jesus está assim, ó. Por que ele demorou, irmão? Por que ele demorou? Isso é fácil, 4 dias, para andar 3 quilômetros. Porque quando a gente toma a decisão errada, a gente não tem pressa. Irmão. A gente sabe, quando a gente toma a decisão errada, pastor Daniel, você não tem mais pressa. Não tem pressa. Porque você sabe que essa decisão que você tomou é errada. E o que a gente faz, Natália? Quando a gente toma a decisão errada, se arrepende. Então Jesus se arrependeu. Por que Jesus está demorando? Quando a gente se arrepende, isso, Márcia, aqui ó, ele está aqui por quê? Porque ele é Jesus. Quando ele chegar lá, ele vai ter que dar os pulos dele, porque ele já declarou e lançou: eu irei ressuscitá-lo. Irmão, você não entendeu o perigo de dizer: estou contigo, pode contar comigo, vou te emprestar. Quando você abre a boca, Donizete, eu vou estar no culto hoje. Cuidado, irmão. Aí, ó. Tá aqui, ó. Anotei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Cadê? Os 12 não estão aqui. Isso aqui é para o culto hoje. Aqui, ó. Votar, pastor. É nós. Tamo junto, hashtag tamo junto. Cadê? Não sabe o peso que tem nós ali, irmão. Não é brincadeira. Eu vou estar. Isso é um peso espiritual, irmão. Aí a vida vira uma bagunça, pastor Daniel. E não sabe por quê? Porque acha que está brincando com as coisas de Deus. Ó Jesus, ó. Estou falando de Jesus, Natália, ó. Ele está aqui, ó. Intercedendo ao Pai. E o Pai está dizendo: meu filho, não dá. Não tem jeito. Só na ressurreição. Não dá. Não tem jeito. Ele já está no seio de Abraão. Não dá, você sabe. Não tem como quebrar. Eu vou ter que mexer nisso, mexer naquilo, mexer nisso aqui. O Pai está dizendo que não tem como ressuscitar mais Lázaro. O Espírito Santo vai ter que mexer. E muita coisa. Olha, não tem aqui, ó, 700 metros aqui, ó. Todos os dias, Jesus andava 700 metros, falando com o Pai, conversando com o Pai, pedindo para o Pai um direcionamento. O que eu faço? Porque tomou uma decisão errada. Só que o que é interessante, irmão, para a gente entender, olha a pressão, versículo 21. Quando Jesus chega em Betânia, Jesus chegou em Betânia sem saber o que ia fazer. Jesus está em Betânia ainda, está no texto, irmão. Ele não sabe o que vai fazer ainda. A Bíblia diz que Marta vem indignada de novo, aponta o dedo para Jesus, Maria, e diz assim: ó, se o Senhor tivesse chegado, olha o que ela está dizendo, eu estou dizendo em português. Se o Senhor tivesse chegado na hora que eu mandei, que eu avisei, que eu mandei os mensageiros, Lázaro nem tinha morrido. O que ela está dizendo? Se o Senhor tivesse vindo quando eu pedi, Lázaro nem teria morrido. O Senhor ia orar pela febre, porque Lázaro estava com febre e ninguém sabia o que ele tinha. Só que como Jesus não é guiado por homens, apesar de ter tomado a decisão errada, ele não chegou na hora de Marta. Ele foi conversando com o Espírito de Deus. E quando ele chegou na porta da entrada, irmãos, aqui eu vou dizer junto com você, olha que interessante. Ele disse: Lázaro, vem para fora. No texto, você vai ler depois em casa, ele diz: Lázaro, sai para fora. Por que ele diz sai? A palavra sai, irmãos, isso aqui não se sai para fora. Só se sai para onde? Dizer de novo. Quando eu digo, Natália, sai, é porque você está dentro. Então, quando Jesus diz, sai para fora, irmão, essa palavra é o redundante. Olha, desculpa aí. Não sei essa palavra ainda não. Olha para cá. Olha para cá. Isso é um pleonasmo, irmão, porque só se sai para fora. Mas aí eu fui ler no texto e Jesus não disse sai. Jesus disse: Lázaro, vem. Ó, vou dizer de novo. Jesus chegou lá, está todo mundo aqui, ó.
Nossa, vê que eu amava. Irmãos, Jesus está ali, irmão. Você não sabe a pressão que é, Natália. Jesus está ali, a multidão olhando, e ele está aqui, todo mundo pressionando. Se o senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus está aqui, porque eu já passei por isso, Natália, você sabe o que é? Ele está, meu Deus, eu amo Lázaro, eu amo Marta, eu amo Maria. E aí, Espírito Santo, cadê? O que eu faço? Aí ele diz, vem. Porque quando ele diz vem, significa que Lázaro nunca tinha entrado. Jesus sabe tudo, irmão. Quando ele chegou na entrada da sepultura, ele não diz sai. Se ele diz sai, eu estou dizendo sai porque ele entrou. Jesus diz Lázaro, vem. E o texto diz que da onde Lázaro estava, no seio de Abraão, ecoou uma voz. E essa voz, irmãos, é isso que é interessante. A voz que Jesus usou, Donizete, não era a voz de Cristo, não era a voz do Messias, era a voz do seu amigo. Quando ele ouviu lá dentro do seio de Abraão, Lázaro, ele disse, essa voz eu conheço, essa voz é do meu amigo. Agora o que é interessante para a gente ir embora, irmão, duas coisas. Olha a diferença, Natália, deu obedecer a voz e deu ceder a pressão. Se Jesus tivesse chegado, Donizete, na hora de Marta, a notícia em Betânia seria: Jesus curou a Lázaro. A notícia no Instagram: Jesus curou a Lázaro. Mas quando Jesus chegou, mesmo tendo tomado a decisão errada, porque é assim que acontece, Natália, quando a gente toma a decisão errada e se arrepende, foi o que aconteceu no céu. Deus, eu vou usar um português, ele mexe os pauzinhos, ele vai mexendo as coisas, irmão, para quando eu chegar no meu destino dar certo, porque eu me arrependi, eu me quebrantei, eu disse eu errei, não devia ter tomado essa decisão. Quando Jesus chegou, Lázaro vem para fora. Qual é a notícia em Betânia? Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. O que significa? É que quando eu me arrependo, ainda tendo tomado a decisão errada, o que ele vai fazer na minha vida sempre vai ser maior do que aquilo que eu pedi. Não, você não entendeu. Na decisão certa, o que Deus vai fazer sempre vai ser maior do que aquilo que eu estou pedindo para ele, porque eu estou na decisão correta. Fica de pé. É muita coisa ainda, irmão. São os 4 domingos ainda. Fica de pé que eu quero orar com você. Eu estou falando de quem é guiado e de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Olha, isso aqui é interessante. Que eu quero ensinar semana que vem. O primeiro critério para saber se alguém é guiado e cheio do Espírito Santo. Olha, que interessante isso aqui, esse pastor Ariel. As pessoas estão acostumadas a achar que quem é cheio, aquele irmão, panela de pressão, como é que é, né? Nossa, irmã aí, irmão. Isso, irmão, já fui em um monte de lugares, irmão. Você fala, isso é cheio. Eu ponho a mão, cai demoniado. Um monte, irmãos. Tem um monte de gente dizendo que porque está falando em línguas estranhas, dizendo que é cheio. Caindo pelo chão, dizendo que é cheio. Descontrolado, dizendo que é cheio. Sem domínio próprio, dizendo que é cheio. Fofoqueiro, dizendo que é cheio, irmão. A vida dele toda amarrada, e ele está dizendo que é cheio. A nossa boca não pode correr, irmão, 2 tipos de água. Eu não posso ser cheio aqui em casa, está falando palavrão. Não tem como, irmão. Ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Semana que vem a gente vai continuar. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Está cheio de gente, Donizete, caindo no chão dizendo que está cheio e levantando do mesmo jeito. Não adianta, irmão, eu cair no chão e levantar do mesmo jeito. Ser cheio é viver o fruto, não é os frutos. O fruto é um só, irmão. O fruto do Espírito é um só. Por isso que na Bíblia
ele simboliza uma tangerina. Ele é um fruto que tem 9 gomos. Então o fruto é um, porque o fruto é o Espírito. E ele tem 9 características. E uma delas fora bondade, olha isso, bondade, longanimidade, benignidade. Olha isso, você deve ter ficado para trás faz tempo aí, ó. Mansidão, temperança, domínio próprio. Irmão. Se a gente pegar uma lista aqui, ó, amanhã eu vou mandar a Márcia trazer uma lista, umas folhas para nós, com 9, para a gente colocar o xizinho. Nos 9, não precisa pôr o nome de ninguém, só põe o xizinho. Aí eu vou pegar aqui no altar, irmão, e vou mostrar. Dos 9, quantas manifestações ou características do fruto do Espírito você tem? Incluindo eu. O domínio próprio é o último. Domínio próprio é o último. Ih, irmão, te conhece, tem um monte. Tem irmão aí que você pisar na unha dele, irmão, você leva no culto. Você leva uma sapatada. Tem irmão que você olhar de cara feia pra ele e fica assim: o que foi? Foi com a minha cara? Não tem domínio próprio, vem dizer que é cheio. Primeiro critério para ser cheio do Espírito Santo é viver o fruto do Espírito Santo. Eu vou orar com você agora. Feche seus olhos. Aproveita a oportunidade agora.